Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Clarice, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e vamos lá para mais uma história daquelas que vai ficar ao critério de vocês acreditarem ou não. Então vamos lá. Essa história eu não ouvi assim pessoalmente, essa história foi uma pessoa que me mandou, tá? O nome dela é Débora. E ela conta a história, uma história que aconteceu com ela, com a família dela, quando ela era ainda uma menina, quando ela tinha 11 para 12 anos. Eu não vou falar o lugar, a fazenda, não vou falar o nome da. Vou colocar o nome dela, ela falou que eu podia falar o nome dela. Então, o pai e a mãe, eu vou falar João, o pai dela era o seu João e a mãe dela, Dona Maria. A Débora, ela era uma moça muito simples, morava em fazenda. Ela tinha 3 irmãs e 2 irmãos. E eles moravam em fazendas dos outros. O pai era meieiro. O pai tocava meia. Meieiro é aquela pessoa que quando vai morar em uma fazenda, ela planta e tudo que ela planta ali, quando colhe, uma porcentagem fica para ela e uma porcentagem fica pro patrão. Não é bem meia a meia, é uma porcentagem lá, eu não entendo muito bem, mas sei que meu pai também fez isso, então eu sei o que é meieiro por isso. E ela me contou a história, eu vou falar como, do jeito que eu li a carta dela. Ela falou assim, a gente era muito simples, a gente vivia em fazendas, mas a gente não era muito pobre, porque meus pais eles trabalhavam muito e a gente também, porque naquela época não era proibido criança trabalhar. Então a gente trabalhava muito, ajudava meus pais nas roças, a gente tinha sempre muita criação, muita galinha, muita vaca, muita plantação. E meu pai estava sempre mudando, procurando lugares melhores para morar. Às vezes ele passava um tempo grande em alguma fazenda, porque era bom ali, dava para ganhar um dinheiro legal. E às vezes ele mal chegava num lugar, já estava partindo, a gente já estava saindo para morar em outro. E assim era, mas a gente tinha uma vida bacana, muita fartura de alimento, muita carne, sempre matava-se porco gordo, era gordura, era carne. Minha mãe guardava as carnes separadinhas nas latas, eram umas latas grandes onde ela punha gordo. E os dias que matava porco, a gente ficava picando aquilo, picando os toucinhos, moendo nas maquininhas antigas, onde a gente jogava a carninha de porco ali dentro, a pimenta, as coisas, e moía, fazia linguiça, fazia as bolinhas de carne para pôr nas latas também. Era muito, muito bom. Foi uma infância muito boa. Mas certa vez aconteceu uma coisa. Meu pai resolveu mudar de fazenda, por causa de algum vizinho, porque as pessoas não entendiam porque meu pai tinha tanta coisa. Meu pai tinha até carro, a gente tinha até carro. E a gente era pobre, morava em fazenda dos outros, mas quando pegava um capim para plantar, ia lá meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fazia aquele serviço muito rápido, a gente trabalhava muito. Então a gente logo que saiu televisão, era uma televisão de tubo lá, antiga, mas a gente já comprou uma televisão. Meu pai, quando saiu, começou o negócio de geladeira, meu pai já comprou uma geladeirinha. Então, assim, a gente trabalhava muito, mas a gente tinha assim, um certo conforto, né? E as pessoas às vezes não entendiam, não viam dessa forma. Eles achavam que o meu pai tinha muito para a gente ser pobre. E assim ele foi procurar um serviço em uma outra fazenda. E lá chegando, ele conversou com o patrão, e o patrão falou que já conhecia a fama, que era uma família de gente muito trabalhadora e tudo, e disse para ele que queria dar sim o serviço para ele. Aí meu pai foi ver onde a gente ia morar, uma casinha até boa. Meu pai ia tomar conta dos caras que trabalhava casa enxada, que roçava pasto, que dirigia trator. E ele viu um, um lugar onde tinha barro, era um barro lá pro lado de baixo da casa, era muito grande. Ele falou, e aquele pedaço lá que tá meio abandonado, cheio de toco, árvore seca?
O patrão falou assim: aquilo lá ficou meio abandonado porque virou barro lá, muita lama, ninguém tem coragem de ir lá mexer, então a gente deixa aquilo lá, a gente. Aí meu pai falou: olha, eu vou fazer uma proposta pro senhor. Eu vou lá dar uma olhada, tudo certinho, depois a gente conversa. Então tá bom, seu Zé. O senhor vê aí, seu João. Aí foi. A gente se mudou pra lá. E a gente morou na casa. Aí meu pai foi lá embaixo, deu uma olhada lá no brejo. Chegou e falou pra minha mãe: olha, Maria, vamos plantar naquele barro lá? O barro tá muito bom, vai dar um arroz que, nossa, vai ser uma coisa de louco. A minha mãe falou: vamos. E aí ele já foi, conversou com o homem disse: não, você pode plantar lá, o que o senhor colher lá fica pro senhor. O homem não achou que a gente fosse mesmo trabalhar, né, plantar. Aí nós fomos. Era eu, meus irmãos, meu pai trabalhava lá pro homem, sábado e domingo trabalhava lá, ficava até tarde da noite, carregando toco, pau. Eu, meus irmãos, carregando aquelas moitas de capim, aqueles pau seco, fazendo aquelas monte. A gente trabalhou muito. E meu pai plantou de matraca. Matraca é um negócio de plantar. Eu não sei explicar. É um negócio que tem assim que a pessoa vai batendo e abrindo e fechando, batendo, abrindo e fechando. Tem que os mais antigos que estiver ouvindo vai saber o que é. E a gente plantou aquilo tudo de arroz, uma beleza. Muito trabalho, muito. A gente faltou muito da escola, eu e meus irmãos, para plantar. A minha mãe adoeceu porque ficava no meio daquele brejo, mas deu certo. Ficou uma plantação que era coisa de louco. Aí os empregados da fazenda foram falar pro patrão que lá ia dar muito arroz, ia colher muito lá e que ele ia perder. O patrão chamou meu pai para conversar e falou para ele: olha, eu quero comprar a plantação do senhor. Aí meu pai falou: não quero vender. Inclusive, eu posso dar uma porcentagem para o senhor, porque o senhor até falou que eu não precisava dar era nada. Ele falou: as terras são minhas e eu quero comprar. E fez uma proposta para o meu pai. Uma proposta que o meu pai não aceitou, uma proposta baixíssima. Ele falou: não, meus filhos trabalham muito, minha esposa ficou doente, meus filhos trabalharam muito, tem muito suor dos meus filhos aí, eu não vou vender. O patrão disse: olha, o senhor vai vender porque a terra é minha, o senhor trabalha para mim, tudo aqui é meu. O meu pai falou: o senhor pode ter o dinheiro que for, mas eu não vou vender. O senhor não vai pagar, não vai fazer isso não, porque ele tem suor dos meus filhos e da minha mulher. O patrão virou para ele e falou: olha, o senhor não quer vender? Faz o seguinte, o senhor tem um mês para sair da minha propriedade. E virou as costas e foi embora. O meu pai falou para minha mãe agora. A minha mãe falou: não sei, José. Aí o que acontece? No outro dia, os empregados do homem foi lá e falou pro meu pai: falou, o patrão mandou vir aqui falar pro senhor que o senhor não precisa trabalhar mais não. Ele quer que o senhor desocupe a casa. Em um mês. Nisso, meu pai olhou para minha mãe e falou: eu não vou deixar isso acontecer. Você acha que eu tô errado? Minha mãe falou: não acho. Aí eles chamaram meu irmão mais velho e falou: você cuida dos mais novos aí que nós vamos sair. Eles saíram e ficaram o fim de semana fora. Aí eles voltaram. Meu pai olhou para minha mãe e falou: você tem certeza que você quer fazer mesmo? Vamos fazer mesmo? A minha mãe disse: quero, vamos fazer. Aí o meu pai saiu, a minha mãe foi, pegou umas coisas que ela tinha levado. Ela pegou uma agulha nova no pacotinho, um retrazinho de linha vermelha, passou a linha na agulha. Meu pai veio com um sapo. Ele pegou um sapo lá no meio do mato. E me chamou e falou: olha, Débora, vem aqui. Escreve aqui esse nome em cruz nesse papel. Era um papel branco, acho que ela tinha comprado também uma folha de papel. Hoje, eu acho que era papel sulfite. Não tinha linha no papel. E eu escrevi o nome, escrevi em cruz, escrevi o nome de cima para baixo e assim. E ela pegou esse papel,
Meu pai abriu a boca do sapo. A minha mãe pôs o papel dentro da boca do sapo e costurou com a linha vermelha. Com aquela agulha com a linha vermelha. A agulha e a linha vermelha, a minha mãe enterrou e o sapo eles soltaram. Meu pai virou pra gente e falou assim: quando esse sapo morrer, o homem, esse patrão que tá tentando fazer isso com a gente, ele vai morrer também. Ele não vai ter o gosto de usufruir do suor meu, da sua mãe e de vocês. Mas eu levei aquilo muito a sério. E a gente ia pra escola, tudo, e eles se preparando pra gente se mudar. A gente passou um mês, veio a notícia. O homem realmente morreu. Falaram assim que ele adoeceu, ninguém se sabe como. E ele morreu em cima da cama. Ninguém entendeu nada por que ele adoeceu e morreu, simples assim. Aí eu me pergunto, será que foi por causa daquilo que a minha mãe e meu pai fez? E a gente não ficou ali. O meu pai foi lá, a gente ajudou. Ele destruiu o que ele pôde da plantação. Ele cortou tudo com foice e destruiu tudo. Ele, a minha mãe e meus irmãos, a gente foi lá, destruiu o que pôde e a gente se mudou de lá. Mas só que eu nunca consegui esquecer isso. Depois disso, nunca mais teve nenhum incidente assim. Mas eu não me esqueço. Será que o homem morreu realmente por causa daquilo? Será que eu escrevi ali? Será que eu ajudei aquilo a acontecer? Gente, o que essa foi a história da Débora. As perguntas, e ela até hoje ela se sente assim culpada. Ela falou que ela precisava contar essa história e ouvir aqui, ver alguém contando a história dela e ver vocês aí quiserem fazer algum comentário. Débora, você era uma criança, tá? Você não entendia nada, você não sabia de nada. Tira isso da sua cabeça. Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas. E outra, esse homem não foi honesto, não foi legal. E se alguém teve, eu não sei se o seu pai, a sua mãe são vivos, eu não sei se alguém teve culpa, se teve alguma coisa realmente a ver, mas eu sei que você não teve, tá? Fica em paz, Débora, e muito obrigado por você ter confiado em mim e ter me mandado essa história, tá? Um beijo grande e tira isso da cabeça. Fica em paz. Criança que são levadas a fazer as coisas erradas por adultos não devem ser responsabilizadas por nada. E, gente, eu fico aqui aquela coisa, né? Será que existe isso de coisa feita macumba, morte, essas coisas? Deixa aí no comentário. Fala aí o que vocês acham. E um beijo. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever aí no meu canal. Beijo, até a próxima.